Olá, meu nome é Diva Kaila, sou analista de testes da Igor Tecnologia e hoje vou mostrar para vocês as alterações da versão 2023.002 do Igor Gestão. Alterações módulo cadastros. Foram incluídos os campos de código original e código do fabricante no cadastro de produtos. No segmento de oficina mecânica e lojas de autopeças, é muito comum o cliente referenciar o produto por código do fabricante, o código original da peça. E para facilitar o uso do sistema nesses ramos de negócios, foram criados campos específicos para armazenar essas informações. Para isso, aqui na aba Referência do Cadastro de Produtos, a área do grid de referência foi diminuído e dentro do grupo de etiquetas foram criados os campos Código Fabricante, Código Original. Ambos aceitam até 60 caracteres, quaisquer caracteres. E nas telas de consultas a seguir foram incluídas as colunas Código Original e o Código de Fabricante, assim como na consulta de produtos, que é a consulta de produtos para composição e decomposição, consulta de produtos compostos, consulta de produtos para entradas, consulta de produtos para geração de etiquetas, consulta de produtos para alteração de preço, consulta de produtos para saídas, consulta de produtos para vendas tabela normal, consulta de produtos para vendas tabela por rotas, consulta de produtos para similares, consulta de produtos similares para vendas, consulta de produtos para correlação entre itens comercializados e consulta de produtos para vendas tabela normal, que é do PDV. Dessa forma, possibilitou que sejam realizadas pesquisas por meio dos filtros, adicionados o código original e o código fabricante aqui também a pesquisa pela busca avançada. Quando um produto for duplicado, os dados de código fabricante e código original não serão duplicados. Por exemplo, eu tenho esse produto com o código fabricante e código original preenchidos. Vou duplicar esse produto e verificando o produto resultante, nós vemos que esses dados não foram preenchidos. A sincronização de produtos também foi ajustada para que as informações de código fabricante e código original sejam sincronizadas. Nesta versão, foi desvinculado o código de benefício da opção de escala industrial não relevante. O código de benefício fiscal CBNF é utilizado na nota fiscal eletrônica para indicar que há incentivos fiscais naquela operação. Esse código foi instituído na nota técnica 2016.002, mas foi pela nota técnica 2019.001 que novas atualizações surgiram, como a publicação da tabela de códigos que indicam o número exato para cada tipo de emissão. As regras para inserção da tag CBNF variam de estado para estado, portanto é fundamental ficar atento a essa questão. Atualmente, os estados que exigem o preenchimento da tag nos documentos fiscais eletrônicos são Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E para possibilitar informar o código de benefício da forma correta, o cadastro de produto do Igor Gestão foi alterado para possibilitar informar este dado em qualquer produto que for necessário, pois em versões anteriores o campo só era habilitado se o produto fosse vinculado a um SEST que é beneficiado pela escala industrial não relevante. Para isso, na aba Tributação, Benefícios, foram feitas alterações. Foi criada a opção Preencher código do benefício com a literal sem CBNF
né, que é um checkbox que, por padrão, ele vem desmarcado. Quando ele for marcado, o código benefício será desabilitado e limpo quando estiver preenchido. Quando ele for desmarcado, e o campo código benefício será habilitado. Se ele for desvinculado do campo fabricado em escala industrial não relevante, ou seja, mesmo que a opção fabricado em escala industrial não relevante esteja desmarcada ou desabilitada, o campo código-benefício ficará ativo. Se a opção preencher código-benefício com a literal sem CBNF também estiver desmarcada. O campo código de benefício foi desvinculado do campo fabricante, ou seja, mesmo que o campo de fabricante não esteja preenchido, ao clicar nessa lupa, será aberta a consulta de códigos de informações adicionais da apuração, valores declaratórios, que se refere aos dados da tabela 5.2. A tabela 5.2 pode ser encontrada em Fiscal, SPED Fiscal, Tabelas, 5.2, Tabela de informações adicionais da apuração, valores declaratórios. Dessa forma, não mais será carregada a consulta de códigos de ajustes e informações de valores provenientes do documento fiscal, pois, de acordo com a nota técnica 2019-001, o código deve ser tirado da tabela 5.2. Na consulta de códigos e informações de apuração de valores, só aparecerão os códigos de benefícios aceitos pela UF do emitente. Então, os códigos serão listados conforme a UF do cadastro da empresa, que no nosso exemplo aqui nós temos uma empresa da UF de Minas. Quando não tiver códigos para o UF da empresa na tabela 5.2, quando o usuário clicar na lupa, ao invés de abrir a tela de consulta, vai exibir a mensagem de nenhum registro foi encontrado. Ao duplicar um produto, o campo preencher código do benefício com a literal sem CBNF será duplicado. Ou seja, se estiver marcado no produto de origem, também ficará marcado no produto gerado com a duplicação. E se estiver desmarcado no produto de origem, também ficará desmarcado no produto gerado com a duplicação. Eu vou fazer um exemplo da duplicação de um produto com a opção marcada. Então, conferindo aqui, o produto resultante ele também permanece com a opção marcada. O XML da NFE também foi alterado. Sendo assim, sempre que um produto tiver o campo código-benefício preenchido, o código inserido neste campo será enviado para a tag CBNF do XML da NFE, como pode ser visto nesse exemplo. Se a opção preencher código do benefício com a literal sem CBNF estiver marcada, a literal sem CBNF será enviada para a tag CBNF do XML da NFE, como destaquei nesse exemplo. Por fim, se o campo código-benefício não estiver preenchido e a opção preencher código do benefício com a literal sem CBNF estiver desmarcada, a tag CBNF não será enviada para o XML da NFE. Nesse produto que eu destaquei, não existe essa tag. O processo de importação de XML de NFE foi alterado para que o campo de código de benefício não seja preenchido ao cadastrar um produto, utilizando a opção cadastrar produto não vinculado, uma vez que deve ser utilizado o código de acordo com a UF da empresa e não de acordo com o que vem no XML. A sincronização de produto foi ajustada para que a informação preencher código de benefício com a literal sem CBNF seja sincronizada. Agora, uma informação importante.
Durante a atualização para essa versão, o valor do campo código-benefício será removido dos produtos, pois o sistema estava buscando informação da tabela indevida. Logo, esses produtos devem ser atualizados com o código correto, de forma manual. Alterações no módulo estoque. Foi corrigida a conversão de CFOP conforme o CST de CMS utilizado nas vendas. Em algumas situações, o sistema não estava fazendo a conversão correta do CFOP com base no CST utilizado. Assim, ocorria de ser inserido um CST que não corresponde a ST e o CFOP ficava sendo o de ST. Então, o processo de conversão de CFOP foi adequado para que o CFOP fique compatível com o CST utilizado. Dessa forma, sempre que uma saída for gerada, seja da tela de orçamento, venda rápida, faturamento ou diretamente da saída, caso na operação esteja marcado para apurar como compra e venda, acontecer uma venda para consumidor final dentro ou fora do estado, e esta opção converter CST de CMS para o consumidor final em vendas de produtos com ST estiver marcado, o CFOP do produto será convertido conforme o CST utilizado. Então, vamos entender como vai ocorrer essa conversão. Quando o CST for 00 ou 20, se o produto for de produção própria e cliente dentro do estado, será utilizado o CFOP 5101. Quando o CST for 00 ou 20, se o produto for de produção própria, com a flag combustível lubrificante marcada e cliente dentro do estado, será utilizado o CFOP 5656. Quando o CST for 00 ou 20, se o produto for de terceiros e cliente dentro do estado, será utilizado o CFOP padrão dentro do estado da operação. Quando o CST for 00 ou 20, se o produto for de terceiros, com a flag combustível lubrificante marcada e o cliente dentro do estado, será utilizado o CFOP 5656. Quando o CST for 00 ou 20, se o produto for de produção própria e cliente fora do estado, será utilizado o CFOP 6101. Quando o CST for 00 ou 20, se o produto for de produção própria, com a flag combustível lubrificante marcada e cliente fora do estado, será utilizado o CFOP 6656. Quando o CST for 00 ou 20, se o produto for de terceiros e cliente fora do estado, será utilizado o CFOP padrão fora do estado que está na operação. Quando o CST for 00 ou 20, se o produto for de terceiros com a flag combustível lubrificante marcada e cliente fora do estado, será utilizado o CFOP 6656. Sempre que em uma saída for gerada, também pela tela de orçamento, da rápida, faturamento ou diretamente da saída, caso na operação esteja marcada para apurar como compra e venda, esteja desmarcada a opção venda para entrega futura, acontecer uma venda para consumidor final dentro ou fora do estado, e a opção converter CST de CMS para consumidor final em vendas de produtos com CST estiver desmarcada, o sistema converterá o CFOP da seguinte forma: 5101 para produtos de produção própria sem CST e cliente dentro do estado, 5401 para produtos de produção própria com ST e cliente dentro do estado,
5656 para produtos de produção própria com flag combustível lubrificante marcada e cliente dentro do estado. 5657 para produtos de terceiros com a flag combustível lubrificante marcada e cliente dentro do estado. Será utilizado o CFOP dentro do estado da operação para produtos de terceiros sem ST e cliente dentro do estado. E será utilizado o CFOP dentro do estado com ST que está configurado na operação para produtos de terceiros com ST e cliente dentro do estado. 01 para produtos de produção própria sem ST e cliente fora do estado. 6401 para produtos de produção própria com ST e cliente fora do estado. 6656 para produtos de produção própria com flag combustível lubrificante marcada e cliente fora do estado. 6656 para produtos de terceiros com a flag combustível lubrificante marcada e cliente fora do estado. Será utilizado o CFOP padrão fora do estado, que está configurado na operação, para produtos de terceiros sem ST e cliente fora do estado. E será utilizado o CFOP padrão fora do estado com ST, que está configurado na operação, para produtos de terceiros com ST e cliente fora do estado. Se a saída gerada estiver vinculada a uma operação de venda para entrega futura, será utilizado o CFOP padrão dentro do estado da operação para produtos de terceiros ou de produção própria sem ST e cliente dentro do estado. E será utilizado o CFOP padrão dentro do estado com ST, que está configurado na operação, para produtos de terceiros ou de produção própria com ST e cliente dentro do estado. Será utilizado o CFOP padrão fora do estado, que está configurado lá na operação, para produtos de terceiros ou de produção própria sem ST e cliente fora do estado. Será utilizado o CFOP padrão fora do estado com ST, que está configurado na operação, para produtos de terceiros ou de produção própria com ST e cliente fora do estado. Se a saída gerada estiver vinculada a uma operação de venda para entrega futura com a finalidade de entrega, será utilizado o CFOP padrão dentro do estado, que está configurado na operação, para produtos de terceiros sem ST e cliente dentro do estado. Será utilizado o CFOP padrão dentro do estado com ST, que está configurado na operação, para produtos de terceiros com ST e cliente dentro do estado. Será utilizado o CFOP padrão fora do estado, que está na operação, para produtos de terceiros sem ST e cliente fora do estado. Será utilizado o CFOP fora do estado com ST, que está na operação, para produtos de terceiros com ST e cliente fora do estado. Se o produto for de produção própria e cliente dentro do estado, será utilizado o CFOP 5116. Mas se o produto for de produção própria e cliente fora do estado, será utilizado o CFOP 6116. Caso na operação esteja desmarcada para apurar como compra e venda e não atender a nenhuma das outras condições citadas acima, o sistema utilizará o CFOP da operação, conforme o CST do produto e o cliente utilizado. Alterações no módulo de vendas. Foi tratada a alteração de orçamentos para impedir que orçamentos faturados seja alterado. Foi identificado que se um mesmo orçamento estivesse aberto simultaneamente em duas máquinas ou aplicações,
Mesmo após ele ser faturado, o usuário ainda conseguiria alterá-lo ou tentar excluir. Quando o usuário alterava o orçamento faturado, o grid de produto era limpo e fazia parecer que o usuário estava lançando um novo orçamento. Quando o usuário salvava, os produtos inseridos eram adicionados ao orçamento faturado e uma nova parcela era gerada, causando inconsistência no orçamento. Quando o usuário tentava excluir um orçamento faturado, era mostrada uma mensagem semelhante a esta. Para tratar esta situação, as telas de orçamento e venda rápida foram alteradas para que o usuário não possa editar o orçamento faturado. Dessa forma, na tela de orçamento, se o orçamento for faturado em outra máquina ou na tela de venda rápida, mas o usuário estiver com ele aberto na tela de pré-venda, sem ser em modo de edição, se eu clicar aqui no botão Alterar, vai ser exibido. Esse orçamento não pode ser alterado, pois já foi faturado, que nesse caso ele foi faturado no venda rápida. Então, impede que o orçamento entre em modo de edição, né? E quando eu clicar em OK, a mensagem é fechada e a tela é recarregada, carregando o último orçamento não faturado ou a tela em branco, né? Se não existir nenhum orçamento não faturado. Agora, outra situação. Se o orçamento for faturado em outra máquina ou na tela de venda rápida e o usuário já estiver alterando mesmo na tela de pré-venda, no momento que eu clico no botão Salvar, é exibida uma mensagem. Como vou demonstrar aqui para vocês. Meu orçamento está em edição e ele já foi faturado na tela de venda rápida. Eu cliquei em Salvar. É exibida a mensagem: esse orçamento não pode ser alterado, pois já foi faturado. E quando eu clico em OK, a tela é recarregada e é exibido o último orçamento lançado, né? E caso não exista orçamento não faturado, ficará com a tela em branco. Outra situação é quando o usuário tenta excluir um orçamento que já foi faturado. Então, se o orçamento já foi faturado na tela de venda rápida ou em outra máquina, né? Se eu clicar aqui no botão excluir, né, esse orçamento não pode ser excluído, pois já foi faturado, né? Quando eu clico em OK, a tela é recarregada, exibindo o último orçamento não faturado, né? Ou a tela em branco, caso não existir mais orçamentos. Esse orçamento, ele também foi replicado na tela de venda rápida. Quando eu tento alterar, ou quando eu estou editando, ou eu tento excluir esse orçamento pela tela de venda rápida. A diferença é que na tela de venda rápida, quando eu clico em OK nas mensagens, a tela de venda rápida é recarregada e não exibe o último orçamento. Na tela de faturamento, se o orçamento for faturado em outra máquina ou na tela de venda rápida, mas o usuário selecionar o mesmo na tela de faturamento, ao clicar na opção Excluir pedidos selecionados, será exibida a mensagem. Igual vou reproduzir aqui para a gente ver qual que é a mensagem exibida. Vou clicar aqui em Excluir pedidos selecionados, vou confirmar. E é exibida para mim a mensagem: esse orçamento não pode ser excluído, pois já foi faturado. Quando eu cliquei em OK, a mensagem foi fechada e a lista de orçamentos foi recarregada. É necessário alterar o processo de sincronização de orçamentos, para que quando a opção Sincronizar orçamentos mantendo o código estiver marcada no monitor e um orçamento que já foi faturado no banco de destino for alterado no banco de origem, as alterações feitas nele, no banco de origem, não sejam refletidas no banco de destino. Ou seja, como o orçamento já foi faturado,
no banco de destino, o orçamento no banco de destino ficará diferente do banco de origem. Então, essas foram as alterações referentes ao faturamento de orçamento, exclusão e alteração, quando o orçamento já foi faturado. Alterações do modo de relatório. Foi criado o relatório de produtos faltantes para entrega futura. Para que os usuários possam acompanhar a quantidade de itens destinados à entrega futura que estão faltando, foi criado em relatórios o relatório de produtos faltantes para entrega futura. Ao selecionar este relatório, em filtros aparecerão as opções tipo comercial, um combo com as opções todos, normal e composto. A opção todos é padrão e dessa forma no relatório devem ser exibidos tanto os produtos com tipo comercial normal quanto os produtos com tipo comercial composto. Se for selecionada a opção normal, no relatório serão exibidos apenas os produtos que possuírem o tipo comercial normal. E se for selecionada a opção composto, no relatório será exibido apenas produtos que possuírem o tipo comercial composto. O filtro previsão, campo com formato de data, para que o usuário informe a data de previsão da entrega informada no lançamento da venda. Filtro localidade, campo de pesquisa. Ao clicar neste campo, será aberta a tela de consulta de localidades para que o usuário possa selecionar a localidade. Também um campo de pesquisa, que ao clicar neste campo, será aberta a tela de consulta de rotas para que o usuário possa selecionar a rota. Também o filtro operação, campo de pesquisa, que ao clicar neste campo será aberta a tela de consulta de operações de venda para entrega futura com finalidade de venda para entrega futura, independentemente de a operação estar ativa ou inativa, para que o usuário possa selecionar a operação. Status, que é o filtro, que é um campo de pesquisa, que ao clicar nele será aberta a tela de consulta de status de venda para entrega futura, independente se o status estiver ativo ou inativo, para que o usuário possa selecionar o status. E, por último, o filtro destinatário, campo de pesquisa, que ao clicar será exibida a tela de consulta de destinatário de venda para entrega futura, que mostrará apenas clientes que estão associados à venda para entrega futura, para que o usuário possa selecionar o cliente. Ao clicar em visualizar, no relatório aparecerão todos os produtos que estão associados à venda para entrega futura, onde a operação de venda para entrega futura não movimenta estoque e que ainda não foram finalizadas, ou seja, possuem um status que não seja final. No corpo desse relatório, temos os seguintes dados: produto, com o código e a descrição, quantidade em estoque, quantidade a entregar, quantidade faltante, que é a quantidade do item que deve ser comprada ou produzida para ter a quantidade que deve ser entregue em todas as vendas para entrega futura não finalizadas, e também o volume em metro cúbico faltante, que também é necessário comprar ou produzir, e ele é calculado pela fórmula volume metro cúbico faltante é igual à cubagem do produto vezes a quantidade faltante. No rodapé consta a quantidade total em estoque, quantidade total restante e quantidade total faltante e o volume total faltante, que são esses dados aqui.
Foi incluído ordenação e filtro no relatório de produtos não vendidos por entrada. Então, aqui em relatório, produtos, relatório, foi acrescentada a ordenação, de produto, código e dias sem venda, que é em ordem decrescente. Assim, quando o usuário selecionar a ordenação produto-código e visualizar o relatório, os dados aparecerão ordenados pelo código de produto em ordem crescente. E quando o usuário selecionar a opção Dias sem venda e visualizar o relatório, os dados serão ordenados pelos dias sem venda do produto em ordem decrescente. Também foi acrescentada ordenação e filtro no relatório de clientes que não compraram por período. Aqui em relatórios, clientes, este relatório aqui foi acrescentada a ordenação última compra, data, e o filtro inativo. Assim, quando o usuário selecionar a ordenação última compra, data, e visualizar o relatório, os dados aparecerão ordenados pela data da última compra em ordem crescente. Quando o usuário selecionar a opção Todos no filtro inativo e visualizar o relatório, nele constarão clientes ativos e inativos. Quando o cliente selecionar Sim no filtro inativo e visualizar o relatório, nele estarão apenas clientes inativos. E quando o usuário selecionar a opção Não, na visualização serão mostrados apenas clientes ativos. Então, essa foi a alteração nesse relatório. Foram incluídos filtros de identificador no relatório de reimpressão de atendimento. Relatório que fica em serviços, de atendimento. Podemos observar aqui que foram adicionados os identificador 1, identificador 2, identificador 3, identificador 4. Esses nomes foram colocados de forma genérica, e assim, em cada cliente que tiver interesse de utilizar esses filtros, é necessário alterar o nome dos filtros na AVIL R-Serviço 001 para o nome do identificador utilizado na empresa. Então, é muito importante que após a atualização seja renomeado os filtros de acordo com o que o cliente já utiliza, principalmente para aqueles clientes que já possuem essa personalização. Bom dia a todos. Vou estar apresentando a segunda parte com algumas demandas de correções e demandas da nota técnica 2023.001. Então, a primeira alteração dessa segunda parte é relacionada ao módulo financeiro, onde foi alterado o processo de conciliação bancária para aceitar arquivos OFX do Sicredi. Então, anteriormente, não era possível realizar a importação do arquivo OFX do Banco Sicredi, devido ao fato de no mesmo vir o código da agência junto ao número da conta corrente. E o sistema não estava preparado para realizar a busca de contas correntes utilizando esse tipo de estrutura. Então, além disso, também foi identificado que a consulta de contas correntes não retornava o dado da agência, mesmo a conta corrente possuindo um número de agência no cadastro, e que por isso o campo não era preenchido no momento da conciliação. Então, para tratar essas situações, foi alterado para que, se no arquivo OFX o campo de agência estiver vazia e o código do banco for igual ao do Sicredi, 748, o sistema considerará os 13 últimos dígitos do campo
ACCT-ID, com o número da conta, e os demais dígitos como o número da agência. Também a consulta de contas correntes foi alterada para que o campo agência seja preenchido conforme o cadastro da conta corrente no Igor Gestão. Essa foi a alteração relacionada ao OFX. Então, agora nós vamos passar para as alterações referente à nota técnica, né, 2023.001 da NFE. Então, foi publicado, né, em 16 de fevereiro de 2023 a nota técnica 2023.001, com impactos para a nota fiscal eletrônica. Então, a nota técnica ela tem como objetivo atender o convênio ICMS número 199/2022, que trata sobre o regime de tributação monofásica do ICMS nas operações com combustível, baseado na Lei Complementar número 192/2022 e ao disposto no ajuste CINEF número 1/2023 em relação aos novos códigos de situação tributária do ICMS. Então, com essa nota técnica, foi criado o grupo Indicador da Origem do Combustível e os grupos ICMS 02, ICMS 15, ICMS 53 e ICMS 61, que compõem o grupo Tributação do ICMS monofásico. Então, as alterações dessa nota técnica referente ao DANF, para constar os novos campos de ICMS monofásico sobre combustível e inclusão de novos campos, criação de campos para indicação das bases de cálculo do ICMS monofásico e também de seus totais, estão previstas para entrar em produção em 01/05 de 2023. Já as novas regras de validação para tributação monofásica sobre combustíveis está prevista para entrar em vigor em 04/09 de 2023. Com essa nota técnica, as empresas do Simples Nacional e do regime normal que comercializa gás de cozinha precisam emitir NFE utilizando o CST de tributação monofásica do ICMS. Então, em tese, antes era utilizado o CST 060, agora deve-se utilizar o CST 061 para a revenda do gás de cozinha. Porém, para saber como proceder para emitir a NFE, a empresa deve consultar a contabilidade. E para atender à nota técnica, foram necessárias algumas alterações no cadastro de produtos, na tela de saída e no processo de emissão de NFE, que mostrarei agora. Então, vamos começar com as alterações que tiveram na tela de cadastro de produto. Então, a primeira alteração que temos é em relação à consulta de CST de ICMS ativos. Então, aqui na aba ICMS, aqui em CST padrão para saída, foi alterada a consulta para incluir os CSTs 02, 015, 53 e 61. Tanto aqui no campo CST de consulta para saída, quanto aqui também no campo CST da tributação interestadual. Então, vou clicar aqui em novo, para a gente simular. Então aqui, no campo CST padrão para saída, quando eu selecionar um CST monofásico, por exemplo, 061, no grid de tributação estadual serão carregados os campos UF, CST, CSOSN, CSOSN Cred, AL Adrem, AL Adrem Retem, AL Adrem DIF e AL Adrem Red, Red Adrem, COD Mod Red, e Mod Red Adrem. Então, no cadastro de produto, o comportamento, quando for um CST comum, né, diferente dos CSTs monofásicos, que são CSTs 02, 015, 53 e 61, o sistema manteve o mesmo comportamento. Então, quando for selecionado um CST comum aqui,
normalmente vão manter o grid, né, de tributação interestadual com os campos padrões que já existe, normal. Agora, quando for selecionado um CST monofásico, que seja 02, 15, 53 ou 61, aí que vai acontecer a troca aqui no grid aqui, ó. Então, no grid de tributação interestadual foram adicionados novos campos, né? E aqui no tributação estadual, sempre que um CST for monofásico, esses campos de margem de valor agregado, redução de base de cálculo e alíquota de ICMS inter, eles serão zerados e desabilitados, certo? E outra questão também é que quando um produto ele for monofásico, aqui no grid de tributação estadual será setado o CSOSN 999 em CSOSN e em CSOSN crédito. E o usuário ele não poderá alterar esse valor. Se o usuário tentar alterar esse valor, automaticamente o sistema voltará ao valor anterior, que é o padrão, que é 999. Então, seguindo aqui, só para a gente seguir com os campos aqui do grid de tributação interestadual, então a gente tem aqui no campo a UF, né, que vai mostrar a UF correspondente à tributação, o CST receberá informação inserida no campo CST padrão para saída. O usuário ele poderá alterar esta informação aqui para colocar CSTs terminados em 02, 15, 53 ou 61. Então, sempre que aqui for um CST monofásico, o usuário ele só poderá alterar o CST aqui da tributação interestadual para um outro CST monofásico. Então, quando ele clicar aqui na consulta, por exemplo, só irá aparecer aqui CSTs monofásicos. Não constará CSTs comuns aqui, ó. Por exemplo, CST 000 não constará aqui, 060 também não. Então, no geral, CSTs comuns não aparecerão aqui. O CSOSN, como eu falei, receberá sempre o valor 999, o usuário não poderá alterar essa informação. No campo AL-ADREM, é um campo do tipo numérico, com 4 casas decimais, e o valor padrão desse campo é 0 e aceita no máximo 100. Então, este campo ele armazenará a alíquota ADREM do imposto que é estabelecida em legislação para o produto. Então, este campo ele deve ser preenchido se o CST informado aqui se for 02 ou 015. Seguindo aqui, o campo AL-ADREM retém é um campo também do tipo numérico com 4 casas decimais e o valor padrão para ele é 0 e aceita no máximo 100. Este campo ele armazenará a alíquota ADREM do imposto com a retenção que é estabelecida em legislação para o produto. Este campo ele deve ser preenchido se o CST for 15. O campo AL-ADREM DIF, também o valor padrão é 0, aceita no máximo 100, também é com 4 casas decimais, e este campo ele deve ser preenchido se o CST informado for 53. Então, seguindo, o campo AL-ADREM RET também é um campo numérico com 4 casas decimais, o valor padrão dele é 0 e aceita no máximo 100. Então, este campo ele armazenará a alíquota ADREM do imposto retido anteriormente, que é estabelecida em legislação para o produto. Este campo deve ser preenchido se o CST informado for 061. O campo RED-ADREM também é um campo, o valor padrão é 0, né, e aceita no máximo 100. Este campo armazenará o percentual de redução do valor da alíquota ADREM do ICMS que é estabelecido em legislação para esse produto. Esse campo deve ser preenchido se o CST informado for 15. O campo COD-MOT-RED ele armazenará o código do motivo da redução ADREM. Este campo deve ser preenchido se o CST informado for 15. O campo MOT-RET ADREM
campo que armazenará o motivo da redução ad rem. Este campo deve ser preenchido se o CST informado for 15. No caso desses produtos, desses CSTs monofásicos, né, esse campo COD MOT-RED e o MOT-RED ad rem são campos do tipo consulta, que caso, por exemplo, se esse campo RED ad rem for maior que 0, quando o usuário clicar nesses campos com a tecla espaço ou realizar duplo clique, será exibido a consulta de motivo da redução do ad rem. Com esses dois motivos, que é o 1 e o 9, que é referente a transporte coletivo de passageiros, e o 9 e outros. Então, os dois campos são do tipo consulta. Sempre que esse campo aqui, o valor dele for maior que 0, será e o usuário clicar nesses campos, será exibido a consulta. Agora, por exemplo, se esse campo aqui, o comportamento também, se esse campo aqui, se ele for 0 no caso, e o usuário clicar nesses dois campos, será exibida a mensagem que nenhum registro foi encontrado. Outro detalhe é que sempre que for lançado, cadastrar um novo produto, por padrão, será setado o valor 0 e aqui sem motivo. Então, ao salvar o produto, que o valor do campo RED ad rem for maior que 0, será exibida a mensagem pedindo para informar um motivo válido para a redução do ad rem. Então, seguindo aqui, agora eu vou demonstrar como que é o comportamento ao trocar um CST monofásico para um CST comum. Então, vou alterar esse cadastro, vou selecionar um CST 00. Então, na hora que eu trocar o CST monofásico para um CST padrão, os campos de margem de valor agregado, redução de base de cálculo e alíquota de ICMS intra, eles serão habilitados, e no grid de tributação interestadual serão carregados os dados de tributação para as mesmas UFs que eram mostradas no grid de tributação interestadual do CST monofásico. No campo CST de todas as tributações cadastradas, será inserido o CST selecionado, e no campo CSOSN e CSOSN Cred, será inserido o dado correspondente ao CST selecionado. Nos demais campos, serão inseridos os dados padrões. Então, neste caso, o grid de tributação interestadual, o usuário só poderá informar o CST diferente de 02, 15, 53 ou 61. Então, quando eu troquei do CST monofásico por um CST padrão, aqui no grid de tributação interestadual, eu só posso, se eu precisar trocar o CST, eu só posso trocar por um CST comum também. Por exemplo, CST 010, eu não posso trocar aqui por um CST monofásico, porque na consulta aqui só vai constar CSTs padrões, não CSTs monofásicos. Agora, se eu trocar o CST comum por um CST monofásico, então, o que vai acontecer? Então, novamente, os campos de margem de valor agregado, redução de base de cálculo e alíquota de ICMS, eles serão zerados e desabilitados. Então, no grid de tributação interestadual, serão carregados os dados de tributação das UFs que eram mostradas anteriormente no grid de tributação interestadual do CST comum. No campo CST de todas as tributações será inserido o CST selecionado, e nos campos CSOSN e CSOSN Cred será inserido o valor 99. E nos demais campos serão inseridos os dados padrões. E no grid aqui da tributação interestadual, como o CST é monofásico, eu só posso trocar o CST para um CST monofásico também. Eu não posso trocar aqui, eu não consigo, no sistema não permite que troque o CST monofásico por um CST comum, por exemplo. Quando eu tentar adicionar um CST comum, será exibida a tela de consulta de CST monofásico para eu selecionar o CST que eu
monofásico que eu quero trocar. Então, seguindo aqui, a função também de duplicar tributação. Então, quando o usuário ele utilizar a função de duplicar a tributação monofásica será duplicada para a UF selecionada. Então, vou duplicar uma tributação para o estado do Pará. A tributação ela será duplicada normalmente, assim como era o comportamento quando era um CST comum também. E também, quando o usuário utilizar a função adicionar tributação das UF faltantes, a tributação monofásica será adicionada para as UFs que ainda não estiverem no grid. Beleza, então essa parte aqui da aba, essas são as alterações aqui na aba Tributação e ICMS referentes à nota técnica para os produtos com CSTs monofásicos. Agora eu vou passar para as alterações, né, para a aba de derivados de petróleo. Então, seguindo aqui, foi criado o grupo aqui chamado Informações de Combustíveis Líquidos e Lubrificantes, inserido os campos, né, de código ANP, GLP, GNN, GNI, valor de partida e combustível ou lubrificante. Então, esses campos eles já existiam, né, anteriormente, em versão anterior, porém foi criado um grupo para conter todos esses campos. E logo abaixo desse grupo foi criado um grupo chamado Indicador da Origem do Combustível. Esse grupo contém os campos item, indicador de importação, o F de origem do produtor importador e percentual originário. Então, esse campo item é apenas vai conter o enumerador, né, para cada registro que for adicionado nesse grid. Aqui em indicador de importação, ele é um campo do tipo combo, com as opções nacional e importado. Aqui em UF de origem do combustível importador, também é do tipo combo, que contém a lista das siglas das UFs do Brasil. Aqui em percentual originário, é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais, que possui o valor padrão igual a 0 e serve para armazenar o percentual originário da UF, aceitando no máximo 100. Caso o usuário ele informe um ANP, no caso aqui um código ANP, que exija os dados do indicador da origem do combustível, então conforme o ANP que for adicionado aqui, esse grid de indicador da origem do combustível ele será habilitado. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui, por exemplo, um ANP que não permite adicionar as informações de indicador, por exemplo, deixa eu selecionar um aqui. Por exemplo, esse ANP ele não permite informar os dados do grid. Então, automaticamente, o grid ele ficará desabilitado. Então, se eu informar, por exemplo, um ANP que permite, vou adicionar esse ANP aqui. Então, automaticamente, o grid ele é habilitado para que eu possa informar os dados aqui de um registro de indicador da origem do combustível. Então, se o usuário selecionar um ANP que exige, né, informar os dados, mas o usuário ele não informa os dados aqui, clicar em salvar, o sistema exibirá a mensagem, né, que o código ANP requer que sejam informados os dados de indicador de importação, o F de origem do produtor importador e o percentual originário para o F. Então, o sistema exige que seja informado esses dados. E essa mensagem também ocorrerá também caso o usuário ele selecione um ANP de GLP. Então, se eu selecionar um ANP aqui de GLP e informar, por exemplo, percentual de GNN ou GNI maior que 0, deixa eu informar os dados aqui, por exemplo. Se eu informar um GNN aqui, o grid ele será habilitado normalmente e se eu salvar, será exibida a mensagem também. Então esse é o comportamento em se tratando de
da validação, né, onde eu seleciono um ANP que eu preciso informar o indicador da origem do combustível, porém eu não adicionei as informações aqui no grid. Então agora eu vou estar fazendo a simulação para a gente ver o comportamento em relação aos indicadores e o somatório aqui do percentual originário para o produto. Então vou só cancelar aqui para a gente aproveitar esse cadastro, né? Então eu vou utilizar aqui esse ANP que eu preciso, né, que exige que eu informe o indicador da origem do combustível. Então, na hora que eu cadastrar ou alterar um produto, né, com ANP que exige os dados de indicador da origem do combustível, se o indicador de importação aqui for nacional e o somatório do percentual originário de todos os registros com esse indicador for diferente de 100, o sistema exibirá uma mensagem para mim na hora que eu salvar o cadastro. Então aqui o percentual ele é 100, mas caso o usuário informe um percentual diferente de 100, por exemplo, e salvar, o sistema vai me mostrar a mensagem que a soma do percentual originário de todos os registros deve ser 100. E nesse caso o cadastro ele não é salvo. Agora, se o indicador de importação for importado, né, e o somatório do percentual de todos os registros com o indicador for diferente de 100, também o sistema vai me exibir a mensagem. Então aqui, se eu selecionar aqui o indicador importado e aqui o valor for diferente de 100, o sistema vai me exibir a mensagem que a soma do percentual originário de todos os registros devem ser 100. Se existir no grid indicador de importação importado e nacional e o somatório do percentual originário de todos os registros com cada um dos indicadores for diferente de 100, o sistema exibirá no grid um balo com a mensagem também. Então, aqui, se eu tiver indicador nacional e importado, vou selecionar aqui o F. Então, se o valor for diferente de 100, a soma dos dois, o sistema vai exibir a mensagem também para mim. Agora, caso o somatório do percentual de todos os registros seja 100 e existir algum registro no grid com percentual zerado, ao salvar, o sistema vai exibir a mensagem que o campo percentual originário deve possuir um valor maior que zero. Então, se eu tiver aqui no grid um indicador igual a 100, por exemplo, e aqui um indicador igual a zero, o sistema vai exibir a mensagem que o campo percentual originário deve possuir um valor maior que zero, porque esse registro aqui, porque já tem um registro com percentual igual a 100, e eu tentei adicionar um outro registro, porém eu não adicionei valor para ele. Então, beleza. Então, esse aqui é a validação para um ANP que permite que exige que eu informe o indicador da origem do combustível, mas esse ANP não é igual a GLP. Então, esse é um comportamento. Agora, eu vou mostrar o comportamento quando o ANP ele é de GLP. Então, a gente tem algumas outras validações que a gente precisa verificar aqui. Então, agora eu vou informar um ANP de GLP aqui. Então, para eu fazer essas validações, eu preciso, para eu poder informar aqui, né, os dados aqui, eu preciso adicionar o percentual de GNI, por exemplo. GNN, quer dizer. Então, vamos lá. Então, agora se o usuário ele estiver cadastrando ou alterando um produto, né, com código ANP de GLP e nele não existir percentual GNI. Então, eu vou colocar um produto aqui, um ANP de GLP. Eu vou adicionar GNN para ele, mas não vou adicionar GNI. Tem que colocar um valor de partida aqui, um valor qualquer. Beleza. Então a situação é, se o indicador de importação for nacional e o somatório de todos os registros com esse indicador for diferente de 100, ao salvar o sistema exibirá no grid, né, a mensagem de que
deve existir registro com indicador de importação igual a nacional, cuja soma do percentual seja 100. Então, eu vou adicionar aqui uma UF qualquer e em percentual originário eu vou colocar um valor diferente de 100. Então, na hora de salvar, o sistema vai exibir a mensagem que deve existir registro, né, com indicador de importação igual a nacional, cuja soma do percentual originário seja 100. Então, nesse caso, o cadastro ele não é salvo. Agora, caso o somatório do percentual originário de todos os registros seja 100, e existir algum registro com percentual zerado, ao salvar o sistema vai exibir a outra mensagem de que o campo percentual originário deve possuir o valor maior que zero. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, 100, vou adicionar um registro aqui com percentual zerado. Na hora de salvar, o sistema vai exibir a mensagem de que o campo percentual originário deve possuir um valor maior que zero. E nesse caso, o cadastro também não será salvo. Agora, se o usuário ele informar um indicador igual a importado, ao salvar, o sistema exibirá a mensagem de que não deve existir registro com indicador de importação igual a importado. Por quê? Porque aqui no cabeçalho aqui eu informei dados de GNN e não informei dados de GNI. Então aqui, se eu selecionar um registro aqui com indicador de importação igual a importado e tentar salvar, por exemplo, o sistema vai exibir a mensagem de que não deve existir registro com indicador de importação igual a importado, porque eu apenas adicionei informações aqui de GNN e não de GNI. Então, da mesma forma, vai acontecer se eu informar aqui GNI, por exemplo, e aqui eu não informar o GNN. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, se o indicador for igual a importado e o percentual for menor que 100, por exemplo, ou diferente de 100 no caso, na hora de salvar o sistema vai exibir a mensagem, né, da mesma forma que deve existir registro que o indicador de importação igual a importar cuja soma do percentual originário seja 100. Então, nesse caso, o cadastro ele não será salvo. Agora, caso o somatório do percentual originário de todos os registros seja 100 e existir algum registro com percentual zerado, né, ao salvar, o sistema vai exibir a mensagem que o campo percentual originário deve possuir um valor maior que zero. Então, eu tenho GNI, tenho um valor, tenho um registro com indicador igual a importado, em que o percentual originário seja 100. Eu vou adicionar mais um registro aqui, por exemplo, importado, mas eu não vou adicionar percentual para ele. Vou tentar salvar. Então, na hora de salvar, o sistema vai exibir a mensagem que o campo percentual originário deve possuir um valor maior que zero. Da mesma forma, se eu adicionei aqui GNI, mas não adicionei GNN. Então, se eu tiver aqui um registro com indicador igual a nacional, na hora que eu adicionar um percentual para ele e salvar, o sistema vai exibir a mensagem de validação que não deve existir registro com indicador de importação igual a nacional, porque eu adicionei informações apenas para GNI. Então, não deve ter registro com indicador igual a nacional aqui. Essas são duas validações diferentes, né, para quando é informado GNN e quando é informado GNI. Então, agora eu vou demonstrar quando for informado GNN e GNI ao mesmo tempo, certo? Eu vou adicionar aqui um valor para GNI e aqui para GNN. Então, se o somatório do percentual originário de todos os registros com cada um dos indicadores for diferente de 100, ao salvar o sistema vai exibir
no grid aqui um balo com as duas mensagens. Então, eu adicionei aqui um valor, por exemplo, para o percentual igual a importado e o outro para o indicador igual a nacional. Então, o valor aqui é diferente de 100. Então, na hora de salvar, o sistema vai concatenar as duas mensagens aqui, porque o somatório para cada registro é diferente de 100. Então, quando eu adicionar aqui para um registro um valor 100, por exemplo, aqui é o percentual importado. Então, na hora de salvar, o sistema vai me exibir apenas uma mensagem, que o registro aqui igual a nacional, né? O percentual dele é diferente de 100. Então, aqui vai me exibir essa mensagem porque eu tenho informado aqui o GNN e GNI. Uma outra situação é, caso o somatório do percentual originário de todos os registros com cada um dos indicadores seja 100 e existir algum registro com percentual zerado, na hora de salvar, o sistema exibirá a mensagem que o campo percentual originário deve possuir um valor maior que zero. Então, caso eu tenha aqui, por exemplo, registro GNI e GNN com total 100 e adicionar mais um registro em que o valor seja seja igual a zero, por exemplo, então na hora de salvar, o sistema vai exibir a validação de que o campo percentual originário deve possuir um valor maior que zero. E nesse caso o registro não será salvo. Então, seguindo aqui, nesse grid também o sistema tem o comportamento que permite, né, a exclusão de registros também. O usuário ele pode vir aqui, clicar com a tecla de atalho Ctrl Delete e vai exibir a mensagem para ele de pergunta para confirmar a exclusão do registro. Então, se o usuário clicar em não, o registro não será excluído. Se o usuário clicar em excluir, né, esse registro e confirmar, o registro ele será excluído aqui do grid. Se eu excluir, por exemplo, esse registro aqui, observe que aqui no campo, na coluna item, esse valor ele é atualizado para conforme a quantidade de registro aqui no grid. Então, pessoal, esses aqui são os comportamentos que em se tratando aqui da aba derivada de petróleo, eu queria passar para vocês a respeito de um produto, né, que o ANP permite, né, informar o indicador da origem de combustível e para o comportamento também que o ANP ser de GLP, fazendo as validações aqui no grid, né, do indicador da origem do combustível, informando o percentual igual a 100 para cada registro. Nesse grid também tem uma questão é que esse grid ele aceita no máximo inserir 30 registros. Então, quando o usuário ele informar mais de 30 registros aqui no grid, na hora que chegar no próximo registro, o sistema vai exibir a mensagem que o número máximo de registros de indicador da origem do combustível foi atingido. Seguindo aqui, também o processo de duplicação de produto ele foi alterado, né, para que quando for duplicado um produto com dados de indicador da origem do combustível, esse produto duplicado, esses dados também sejam duplicados também. Então, ao duplicar um produto, os dados informados aqui na aba derivados de petróleo também serão duplicados. Assim também como os dados aqui de um produto com CST monofásico, os dados também serão duplicados. Uma outra alteração que teve também, né, foi em relação ao XML, quando for lançado uma NFE com produtos com esses dados de derivados de petróleo. Então, se um produto ele tiver o código ANP que permite informar o grupo indicador da origem do combustível ou que tenha percentual de GNN ou GNI e possuir indicadores informados no Eagle Gestão, será enviado o grupo origem combi para o XML da NFE com as tags ind_import, CUF origem e P origem. Então, só mostrar para vocês aqui. Nesse XML aqui, né, o produto que é o gás de cozinha 13 kg, né? Então aqui
foi enviado, né, para o XML nas tags IND Import, né, que representa o indicador de importação, sendo 0 para nacional e 1 para importado. Seu UF origem, que é onde constará o código da UF de origem do combustível, e P origem, que é onde estará o percentual originário para a UF, que a gente lançou lá no grid da aba derivados de petróleo aqui. Então, para caso tenha mais de um registro aqui, no XML também constará esses grupos aqui no XML para cada registro que eu adicionei lá na aba derivados de petróleo para o produto. Então, seguindo aqui, agora eu vou passar para as alterações na tela de saída. Então, pessoal, seguindo aqui, a tela de saída ela foi adequada. Então, as alterações que contemplam os CSTs 61, né? Já os outros CSTs 02, 15 e 53, eles serão disponibilizados na próxima versão. Então, para essa versão, vão conter apenas as alterações para produto com CST 61. Então, eu vou lançar uma NFE aqui. Vou adicionar um produto aqui 61. Na tela de saída, na hora que eu lançar uma saída com um produto com CST 61, o campo CSOSM ele será setado o valor 999, tanto aqui do grid quanto aqui na tela de detalhamento do produto. Então, e esse valor ele não pode ser alterado caso o produto seja com CST monofásico. Uma outra alteração aqui também é aqui na aba, após a aba ICMS-ST, então após a aba ICMS-ST foi criado a aba ICMS monofásico com os campos com o grupo ICMS 61 e com os campos BC ICMS com anti-hatch, alíquota, ad-rem hatch e VL ICMS mono-hatch. Então, o campo aqui, BC ICMS com anti-hatch, é um campo do tipo numérico, com 4 casas decimais, para que seja informado a base de cálculo do ICMS retido anteriormente em quantidade, conforme a unidade de medida estabelecida na legislação para o produto. O valor padrão do campo é 0 e este campo ele possui o hint BC ICMS retido anteriormente. O campo alíquota ad-rem hatch também é um campo do tipo numérico com 4 casas decimais e o valor padrão desse campo é 0 e o valor máximo é 100. Este campo possui o hint alíquota ad-rem do ICMS retido anteriormente. O campo VL ICMS mono-hatch também é um campo do tipo numérico com 2 casas decimais e o valor padrão desse campo é 0. Este campo armazenará o valor do ICMS retido anteriormente e esse campo possui o hint valor do ICMS retido anteriormente. Então, esses dados, então, na hora que eu lançar uma saída, pessoal, esse dado aqui de alíquota ad-rem hatch, né, ele será inserida a informação que estiver neste campo lá no cadastro do produto, por isso que o valor 2 aqui, mas o usuário ele poderá alterar essa informação aqui na saída. No caso, quando a operação ela estiver configurada para calcular imposto e o CST do produto for 61, ao salvar a saída, no campo B6CMS QuantHatch será inserido o valor correspondente à quantidade vendida para esse produto vezes o fator de conversão do cadastro do produto na saída. Então, eu vou parcelar e vou salvar essa saída. Então, na hora que eu salvei, será calculado os dados aqui da aba ICMS monofásico quando a operação estiver marcada para calcular ICMS. Então, aqui foi apurado
em base de cálculo ICMS com antirrete o valor 26, que é referente ao valor da quantidade vendida do produto vezes o fator de conversão do produto. Então, lá o fator de conversão desse produto é 13, que está lá no cadastro desse produto, configurado lá. Então, o resultado da multiplicação do fator de conversão vezes a quantidade vendida do produto. E aqui no campo VL ICMS monorret, será inserido o valor obtido da multiplicação da base de cálculo ICMS com antirret vezes a alíquota ad-rem-ret, que no caso aqui 52. Agora, quando a operação ela estiver configurada para não calcular imposto, não será inserido valores aqui nos campos de ICMS com antirret e em VL ICMS monorret, ao salvar a saída. Neste caso, se for necessário, o usuário deve preencher esses dados manualmente aqui na aba ICMS monofase quando a operação não for calcular ICMS. Posteriormente, o usuário precisa informar os dados aqui na aba totais, onde foi adicionado as informações de base de cálculo de ICMS-RET e VL-ICMS-RET. No caso, esses campos eles receberão a soma dos valores desses campos em cada item aqui da saída. Então, seguindo aqui, a geração do XML ela foi ajustada também para enviar os dados de ICMS conforme o CST 61. Então, dessa forma, quando o CST do produto for 61, no XML aparecerão os dados conforme lançado aqui no produto para o CST 61. Então, lá no XML vai constar o grupo ICMS 61. Então, aqui, ó, nesse produto aqui, vai estar constando o grupo ICMS 61 e as informações referente os dados aqui do CST, da origem, e também das tags de QBC monorret, ad-rem ICMS-RET e VICMS monorret. Também uma outra questão é sempre que o CST do produto for 61, será enviada a mensagem ICMS monofásico sobre combustível cobrado anteriormente conforme o convênio ICMS 199/2022 para as informações adicionais do produto e para as informações complementares da NFE. Então, essa mensagem ela constará tanto no DANF quanto no XML. Então, aqui, vou imprimir esse DANF. Então, aqui vai constar aqui nos dados adicionais do produto, a informação de ICMS monofásico sobre combustível cobrado anteriormente conforme o convênio ICMS 199/2022. E também, aqui nos dados adicionais, irá constar também a informação aqui no DANF também. Então, essas são as alterações referentes à nota técnica que tivemos no Igor Gestão, no cadastro de produto e na tela de saída. Então, seguindo aqui, agora para as alterações de relatórios, que foi corrigida a geração do saldo no relatório de movimento diário de todos os caixas detalhado. Então, aqui no relatório de movimento diário de todos os caixas detalhado, o saldo ele aparecia incorreto, pois não constava o saldo de todas as contas correntes. Além disso, no saldo anterior, só estava sendo mostrado o de uma conta corrente. Então, para resolver essas situações, o procedimento de geração do relatório foi alterado. Para isso, a Procedure Report R Financeiro 003
foi alterada, foi criada e o relatório passou a ser gerado com base nessa procedure. Então, com a utilização de procedure, foi necessário fixar o filtro com o parâmetro entre e os demais parâmetros não poderão ser utilizados. Então, se o usuário, por exemplo, nesse relatório, se o usuário tentar utilizar algum outro parâmetro, automaticamente o sistema seta o parâmetro entre aqui nos filtros. Então essa foi uma das alterações relacionadas para exibir os dados corretamente nesse relatório. A outra questão é, se o usuário ele quiser saber apenas a movimentação do dia, ele deve colocar a data inicial e a data final iguais nesse campo aqui. Então, sempre ele vai estar utilizando o parâmetro entre. Então, se ele quiser saber a movimentação do dia, ele vai informar os dados aqui, por exemplo. E aqui, também de data final, vai setar a data do mesmo dia. Beleza. No caso, se o usuário ele quiser saber a movimentação de um período específico, ele deve colocar a data inicial e data final também aqui. Então, se ele quiser saber a movimentação do período desde o dia 1º de abril de 2023, ele seta aqui a data inicial e a data final. Então, ele vai ver toda a movimentação desses dias. Agora, se o usuário quiser saber a movimentação de um período menor que algum dia específico, ele deve colocar a data inicial bem antiga aqui e a data final conforme desejado. Então aqui ele pode colocar, se ele quiser, por exemplo, ele pode colocar aqui uma data bem antiga e visualizar os dados aqui. Então, com essas alterações, né, esse relatório de movimento diário de todos os caixas detalhados, ele foi alterado, né, para que seja exibido o saldo anterior correto, conforme o saldo anterior de todos os caixas existentes. E no final do relatório, considerar todas as contas correntes que têm movimentação no período informado na geração do relatório. E aqui no rodapé do relatório foram acrescentados os dizeres em vermelho que no final deste relatório são detalhadas apenas as contas correntes que estiverem em movimentação no período. E assim eu finalizo a apresentação das principais novidades e melhoramentos da versão 2023.002 do Eagle Gestão. Na descrição deste vídeo você encontra o link para o changelog da versão para que veja as demais alterações aplicadas na mesma. E em caso de dúvida, contate o suporte técnico da Eagle Tecnologia.